Gênesis capítulo 29, versículo 31, até Gênesis capítulo 30, versículo 24. E Yahvé viu que Lia não era amada, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, que chamou Ruben. Pois, disse ela, Yahvé viu minha aflição. Agora meu marido me amará. Concebeu ainda e deu à luz um filho, disse. E Yahvé ouviu que eu não era amada, e me deu também este. E ela o chamou Simeão. Concebeu ainda e deu à luz um filho, disse. Desta vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. E ela o chamou Levi. Concebeu ainda e deu à luz um filho, disse. Desta vez darei glória a Yahvé. É por isso que ela o chamou Judá. Depois deixou de gerar filhos. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, tornou-se invejosa de sua irmã, e disse a Jacó, faze-me ter filhos também, ou eu morro. Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Ela retomou, eis minha serva, Bala. Aproxima-te dela, e que ela dê a luz sobre meus joelhos. Por ela também eu terei filhos. Ela lhe deu, pois, como mulher, sua serva Bala. E Jacó uniu-se a ela. Bala concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel disse, Deus me fez justiça. Ele me ouviu e me deu um filho. Por isso ela o chamou Dan. Bala, a serva de Raquel, concebeu ainda e gerou para Jacó segundo filho. Raquel disse, eu lutei contra minha irmã, as lutas de Deus, e prevaleci. E ela o chamou Neftali. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, tomou sua serva Zelfa e a deu por mulher a Jacó. Zelfa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Lia disse, que sorte! E ela o chamou Gade. Zelfa, a serva de Lia, gerou o segundo filho para Jacó. Lia disse, que felicidade, pois as mulheres me felicitarão. E o chamou Asser. Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Ruben encontrou nos campos mandrágoras, que trouxe para sua mãe Lia. Raquel disse a Lia, dá-me, por favor, as mandrágoras de teu filho. Mas Lia lhe respondeu, não é bastante que me tenhas tomado o marido, e queres tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel retomou, pois bem, que ele durma contigo esta noite, em troca das mandrágoras de teu filho. E lhe disse. E ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu Lia, ela concebeu e gerou o 5º filho para Jacó. Lia disse, Deus me deu salário por ter dado minha serva a meu marido. E ela o chamou Issacar. Lia concebeu ainda e gerou o 6º filho para Jacó. Disse Lia, Deus me fez um belo presente. Desta vez, meu marido me honrará, pois lhe dei 6 filhos, e o chamou Zabulon. Em seguida, ela deu à luz uma filha, e pôs-lhe o nome de Dina. Então Deus se lembrou de Raquel. Ele a ouviu e a tornou fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, Deus retirou minha vergonha. E ela o chamou José, dizendo, que Yahvé me dê outro. Bem, eu tive uma ideia, a partir de agora, quando tiver um capítulo com mais de 40 versículos, eu vou tentar quebrar ele, se fizer sentido. Nesse capítulo faz, porque a gente vai mudar um pouquinho a história na outra metade dele. Então eu vou ter essa prática de agora em diante. Não vai corresponder muito a quantidade de vídeos com de capítulos, mas enfim, dane-se. É bom que fica mais curto. Tá, isso aqui é a história das tribos de Israel. É a primeira citação do sistema das 12 tribos. E assim, mais uma vez, como tudo que acontece no Gênesis e algumas coisas no Êxodo também, eu imagino, aqui está sendo contado como Israel encarava, centenas de anos depois, a sua própria origem, a sua relação com Deus. Tanto que todos esses nomes aqui são bem simbólicos. Eu vou até ler aqui a nota de rodapé os nomes de cada um, que fala: a rivalidade entre Lia e Raquel serve para explicar os nomes próprios por etimologias populares, às vezes obscuras. Então, Ruben, ele viu minha aflição, tudo isso assim, como é que são os nomes latinizados, mas o que eles querem dizer no original. Então, Ruben, ele viu minha aflição, Simeão, ele ouviu, Levi, ele se unirá. Faz sentido, né? Porque Levi é a tribo de sacerdotes, então unir o povo a Deus, né? Judá, eu darei glória. Dan, me fez-me justiça. Neftali, eu lutei. Gade, boa sorte. Asser,
minha felicidade. Cadê? Issacar, tomado em penhor ou salário. Zabulon, ele me honrará. E acrescenta José. Então, assim, eu não vou saber dizer exatamente como é que era essa divisão na época do auge do reino de Israel, né, com as 12 tribos. A gente vai chegar lá um dia. Mas eu acho muito curioso, assim, que isso deve ter influenciado, com certeza, essa história, assim, tipo, devem ter relações aqui obscuras. Eu penso até na questão de, por exemplo, do fruto que Rubem achou ter sido que possivelmente possibilitou a Raquel ser fecunda, porque a mandrágora é um fruto que acreditava-se que tinha propriedades, qual é o termo? Afrodisíacas. Então, tem muita coisa aqui que é uma história, assim, não velada, mas uma história... Tem muito aspecto cultural aqui, escondido. Pois conta-se uma história quase mítica das tribos de Israel e das suas origens, das suas relações, que, para quem não conhece a história das tribos, não deve ficar tão claro. Era um capítulo que valeria a pena voltar depois que eu conhecesse melhor a história de Israel para explorar isso. Mas temos muita coisa para ler, então não garanto que eu vou fazer isso. Duvido até que eu lembre. Bem, é isso que eu queria falar dessa parte do capítulo. Não é muito, mas enfim, o texto aqui depois é um pouco maior ainda.